Então, dentre a gama de poluentes, a gente pode resumir em material particulado, que são as partículas, e a fração gasosa, os óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, CO2, ozônio. Monóxido de carbono, óxido de enxofre e de nitrogênio, entre outros poluentes. O ozônio ele é um poluente que ele não é emitido diretamente, né, por nenhuma fonte, mas ele se forma na atmosfera, principalmente em dias quentes e ensolarados, a partir dos gases que são emitidos pelos veículos. Então, os veículos emitem gases que reagem na atmosfera com sol e temperatura elevada e formam o ozônio. A poluição do ar, ela promove a doença, que é a morbidade. Então, os indivíduos adoecem através desses poluentes e é comprovado também que a poluição mata. Causam problemas basicamente no aparelho respiratório e cardiovascular. Então, o comprometimento respiratório são problemas que vão agravar quadros de bronquite, enfisema, problemas respiratórios, inflamação do pulmão. E sabe-se também que essa partícula, esses poluentes do ar, basicamente as partículas, não atingem só o pulmão. Elas são capazes de chegar no coração e promover também distúrbios de ritmo de coração, de pressão arterial. Então, problemas também que comprometem todo o sistema circulatório. A poluição atmosférica, no caso, ela age no organismo do ser humano a mesma coisa como que se fosse de um fumante. Então, ou seja, as pessoas estão respirando essa poluição atmosférica como se elas estivessem fumando. Então, elas vão ter consequências no organismo delas, a mesma coisa como se ela fosse uma fumante passiva, no caso. No Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP, pudemos observar vários experimentos ali realizados e que dão suporte aos resultados comentados pela professora Dolores. Dentre estes experimentos, há um filtro que capta material particulado. O que chama a atenção é que em apenas 24 horas de exposição em movimentada avenida da capital, este pequeno filtro fica completamente preto, indicando o nível de poluição de alguns locais dessa cidade. Indivíduos saudáveis que não têm comprometimento não sofrem uma morte aguda, por exemplo. Mas os indivíduos que já têm um problema coronariano, que já têm um comprometimento respiratório, são acometidos com pouquíssimos aumentos nessas partículas no ar. Então, esses indivíduos eles têm uma maior admissão hospitalar, existe uma maior internação, principalmente em idosos e crianças, e pacientes também que já têm uma doença prévia. Então, a poluição mata de uma maneira mais drástica indivíduos comprometidos e o cidadão paulistano saudável, ele vai adquirindo uma doença crônica que isso também reduz a sobrevida dele. Na verdade, a gente tem os padrões de qualidade do ar, que são limites legais. A gente tem valores de referência à saúde, que são valores indicativos, né, da Organização Mundial de Saúde. O CONAMA estabeleceu limites aonde é seguro essa concentração de particulado, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre. Existe um limite que é aceitável aonde não deve ocorrer dano. Mas sabe-se que nos nossos estudos, com concentrações abaixo dos preconizados pelo CONAMA, já existe efeito, tanto respiratório quanto cardiopulmonar. E quando o país deseja passar esses valores para um padrão de qualidade, ele deve levar em consideração, quer dizer, além da questão da saúde, a questão de matriz energética, a questão de desenvolvimento, uma série de outros fatores. Por isso, os países que determinam os padrões, os limites que o país considera aceitável. Por isso que, às vezes, os padrões variam de país para país. O Brasil ele se inspirou na legislação americana, da EPA, da Environmental Protection Agency americana, e simplesmente ele monitora 6 ou 7 poluentes aí que são os poluentes mais comuns. Mas existem uma série de outros poluentes que também causam problemas na saúde que eles não são controlados pela legislação, né? Por exemplo, tem as partículas finas, as partículas com um diâmetro inferior a 2,5 micrômetros. Essas daí são atualmente na cidade de São Paulo e em grandes centros urbanos aqui no Brasil, elas causam grandes impactos na saúde. Essas partículas são invisíveis, nós não enxergamos essas partículas, mas são capazes de penetrar no pulmão
de uma maneira mais profunda e chegar nas vias sanguíneas e promover danos sistêmicos em outros órgãos. Então a gente sabe que essa partícula migra para o rim, migra para o fígado. Tá, então a gente observa assim, que os padrões, que os valores diminuíram. Então, quando a gente pega os valores de partículas inaláveis, que são essas poeiras que a gente respira, o mesmo de monóxido de carbono, a gente observa que na década de 80, final da década de 90, a gente tinha valores muito mais elevados desses poluentes. Esses níveis foram caindo ao longo do tempo e nos últimos anos eles estão estáveis, embora a gente ainda observe durante o período de inverno algumas ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar para esses poluentes. A gente tem o padrão e tem os níveis de poluição. Quer dizer, o padrão, vamos dizer, é um termômetro que serve para a gente medir os níveis de poluição. Mas o importante é que os níveis de poluição, os níveis efetivos, é que caiam. Em nossa visita à CETESB, a gerente de análise de ar, Maria Helena Martins, nos apresentou como funciona uma estação de avaliação da qualidade do ar e seus equipamentos, que realizam as análises dos diferentes poluentes. Ela também explicou como esses dados são compilados e apresentados para o público. 40 estações de monitoramento da qualidade do ar automáticas no estado todo, das quais 20 estão na região metropolitana. Essa estação é a estação de Pinheiros. Aqui a gente tem então os diversos monitores, né? Então cada poluente é medido num analisador desses. A gente tem aqui, esse aqui é o que analisa as partículas inaláveis, que são as poeiras que a gente respira. E aqui a gente tem monitores para os diversos gases. A gente também tem um calibrador, que está aqui, quer dizer, ele calibra automaticamente esses analisadores. Todo dia, então, esses analisadores são calibrados. Esses dados eles são pré-processados nessa estação, encaminhados para a nossa central, onde a gente acompanha e disponibiliza esses dados à população em tempo real no nosso site. Essas estações elas também medem parâmetros meteorológicos, né, direção, velocidade dos ventos, temperatura e umidade, que são parâmetros que nos ajudam a interpretar a qualidade do ar que a gente observa. E a qualidade do ar, de acordo com os níveis que a gente encontra dos determinados poluentes, ela é classificada em boa, regular, inadequada, má ou péssima. Não perca, no próximo bloco vamos conhecer a combustão dos motores e também a inspeção